Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro da Defesa também. E, Sr. Primeiro-Ministro, trouxe aqui 3 temas, também trago-lhe 3 temas que estão na atualidade da agenda europeia: o Brexit, a Venezuela e a China também. Relativamente ao Brexit, o Sr. Primeiro-Ministro refere aqui que aguarda com curiosidade e interesse o que é que o Reino Unido agora traz, em termos concretos, agora para o Conselho Europeu. É verdade, são fatores externos ao controle dos 27 Estados-membros, é verdade, mas, Sr. Primeiro-Ministro, se o Reino Unido não sai agora no prazo do Brexit, a 29 de março, e também não realiza eleições, não participa nas eleições para o Parlamento Europeu, o Sr. Primeiro-Ministro, o que é que nos diz, o que é que acontece à validade das decisões do próximo Parlamento Europeu? E isto tem, claro, implicações também para se os restantes Estados-membros aceitam um prazo curto ou longo. O Sr. Primeiro-Ministro disse quanto mais longo, melhor, mas isto também tem implicações para a própria validade e que uma decisão destas do Reino Unido não pode paralisar o Parlamento Europeu numa altura tão decisiva. Sr. Primeiro-Ministro, há uma semana da data prevista do Brexit, veremos o que é que acontece, cumpre fazer também um balanço do que é que o Governo fez ou, infelizmente, não fez para acautelar os interesses nacionais no Brexit. Pergunto-lhe concretamente, porque isto é também um debate com esse objetivo, por exemplo, no Portugal IN, quais são as empresas que o Governo conseguiu captar para Portugal para investir em Portugal? Quais foram essas empresas? O Governo gosta muito de fazer anúncios e gostava de salientar um anúncio no âmbito consular, do atendimento consular e do apoio consular no Reino Unido, que foi, na semana passada, anunciar uma linha telefónica para portugueses obterem respostas sobre o Brexit. Mas qual é que é a surpresa quando não constatamos que já em 2016 tinham anunciado a criação dessa linha? Foi mesmo original o que aconteceu na semana passada. Depois, Sr. Primeiro-Ministro, também relativamente às empresas, para além da linha de crédito, o que é que está a ser feito para apoiar as empresas a redirecionar as suas exportações para o Reino Unido? Como apoia o Governo o CEF também para o necessário reforço aos meios humanos, às infraestruturas, quando está interdito de contratar? Sr. Primeiro-Ministro, segundo tema, Venezuela. Portugal, em linha com a vasta maioria da União Europeia, reconheceu, e bem, o presidente interino Juan Guaidó, com vista à necessidade de novas eleições presidenciais livres e credíveis na Venezuela. O corolário deste reconhecimento implica necessariamente também o reconhecimento dos representantes especiais designados por Guaidó e pela Assembleia Nacional para cada país. Não falamos de embaixadores, Sr. Primeiro-Ministro. Tal seria só após a realização de eleições livres. Ontem, numa entrevista num jornal português, o Presidente da Comissão de Política Externa da Assembleia Nacional referiu que já está em Portugal o representante designado por Guaidó, mas Portugal ainda não o reconheceu. Pergunto-lhe quando irá fazer isto. Sr. Primeiro-Ministro, vai pedir também um aumento da pressão internacional dos seus pares europeus sobre o regime de Maduro? E pergunto mais, vai usar também a sua voz para pedir à União Europeia que tenha uma ação conjunta para proteger os ativos do Estado venezuelano nos países europeus, algo que é fundamental para a própria reconstrução após as eleições livres na Venezuela no futuro? Terceiro ponto, o Sr. Primeiro-Ministro referiu já a questão da preparação da Cimeira União Europeia-China, a 9 de abril, que é uma cimeira onde acompanhamos essa importância dessa realização dessa cimeira. E as instituições comunitárias têm sido claras também sobre o relacionamento futuro, seja para as potencialidades, seja também para os riscos, e é preciso também referir os riscos. E a Comissão Europeia pede uma unidade total para lidar com os desafios económicos e tecnológicos que vêm da China, que é descrita como, e cito, um rival sistémico que promove sistemas alternativos de governação. Rival sistémico, Sr. Primeiro-Ministro. Acompanha a Comissão Europeia nesta descrição? A Comissão Europeia quer, por exemplo, uma maior abertura da China às regras da ordem internacional e uma garantia de reciprocidade na abertura de mercados, uma vez que a China se tornou efetivamente um concorrente estratégico da Europa.
Mais, a Comissão recomenda ainda que os Estados-membros garantam a implementação do regulamento relativo à fiscalização do investimento de países terceiros, de forma a detectar riscos de segurança às infraestruturas críticas, e solicita aos Estados-membros, por isso mesmo, um entendimento à própria segurança das redes 5G. Senhor Primeiro-Ministro, já depois da manhã, terá que se pronunciar também sobre estas matérias junto dos seus homólogos. Acompanha estas preocupações ou bate o pé na companhia somente do governo italiano? E eu gostaria de recordar a sua entrevista que deu ao Financial Times, aqui, onde disse o seguinte: uma coisa é usar mecanismos de rastreio de investimento para proteger setores estratégicos. Outra coisa é usar isso para abrir a porta ao protecionismo. Sr. Primeiro-Ministro, ninguém aqui defende o protecionismo, porque precisamente o que está aqui em causa é a segurança das infraestruturas. O Sr. Primeiro-Ministro, que nem um cupido, lançou 17 flechas de amor para os acordos entre Portugal e a China, quando da visita do presidente chinês a Portugal em dezembro. Eu devo dizer que ninguém ficou apaixonado. Bem pelo contrário. Nós pedimos em janeiro, o Grupo Parlamentar do PSD pediu em janeiro o acesso na íntegra destes acordos. E até hoje, eu já termino, Sr. Presidente, até hoje ficamos sem resposta e perguntamos o que é que está o Governo a esconder, Sr. Primeiro-Ministro. E já agora eu peço-lhe que na sua resposta, por favor, não se esconda no passado. Digo isto porque até as greves de hoje culpa no seu antecessor, esquecendo-se que é Primeiro-Ministro há quase 4 anos e com isso a responsabilidade é sua. Hoje este debate sobre o nosso parceiro estratégico faz-se em torno das novas preocupações generalizadas dos nossos aliados naturais e é sobre essas que deve agir. Obrigada, Sr. Presidente.